Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rodada de número 33, time principal. A nossa última pontuação foi de 96,70, mitamos aí pela terceira vez consecutiva, estamos aí na arrancada final, só faltam agora 6 rodadas para o término do campeonato e a gente está indo muito bem. No final vocês vão ver que a gente vai chegar lá em cima. Espero que também vocês tenham mitado, tenham passado dos 100 pontos aí, então aproveite e conte para mim aí qual foi a sua mitada dessa rodada. O nosso total de patrimônio agora é de 153,12, ultrapassamos aí a barreira dos 150 cartoletas e o nosso total de pontos acumulados 2.138,31. Estamos e continuamos muito bem, numa sequência muito boa e numa regularidade fantástica. Vamos agora traçar o nosso primeiro esboço para essa rodada de número 33, que já fecha amanhã, pessoal. Preste atenção, terça-feira às 15h30. Vamos começar a nossa escalação por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Lembrando a vocês que essa rodada antecede aí a final da Copa Sul-Americana, então os times Atlético Paranaense e Bragantino devem estar indo a campo com seus times misto ou reservas. Chegando aqui nos goleiros, logo aqui de cara a gente tem o Thiago Volpi e o Everton que se enfrentam num clássico muito interessante. Descendo mais aqui a gente tem o Everson, como eu falei anteriormente, pega aí o time reserva do Atlético Paranaense, então esse SG do Galo pode estar sendo bem provável nessa rodada. E a gente chega aqui nele, no Maílson, que tem um jogo decisivo em casa, enfrenta aí o Bahia, e o Bahia também gosta de dar boas pontuações a goleiros. Descendo mais aqui, a gente chega nos goleiros baratos para essa rodada, mas muito bons, que são o João Paulo, que enfrenta a Chapecoense em casa, então a tendência aí é do João Paulo estar pontuando bem mais uma vez. E ele aqui, o Breno, que enfrenta aí os reservas do Bragantino, o Bento, que enfrenta aí o time do Atlético Mineiro, então o volume do jogo do Atlético é muito grande, então o Bento pode estar sendo aí bem exigido e fazendo boas defesas, é uma aposta para você fora da curva. E para finalizar, ele aqui, o Danilo Fernandes que tem um jogo bem difícil, o Sport, principalmente ali com o Mikael, com o José Wellison, chutando muito ali de fora da área, pode estar fazendo boas defesas e mesmo que perca o SG, o Danilo Fernandes pode estar pontuando bem e vai ser a nossa primeira escolha. Vamos agora para os nossos zagueiros. Logo aqui de cara a gente tem zaga do Flamengo para a rodada, muito boa e muito forte. Descendo mais aqui, dupla de zagueiros do Atlético Mineiro que enfrentam aí os reservas do Atlético Paranaense. Podem estar se saindo muito bem, o Hever ou o Nathan Silva. Descendo mais aqui, a gente chega nele, a gente chega no Pedro Jeromel, o Grêmio que tem um jogo decisivo contra os reservas do Bragantino, e o Pedro Jeromel pode estar se saindo muito bem. Se mantiver esse SG aqui, ele vai estourar na rodada. E a gente chega nos zagueiros do Santos para essa rodada. O Luiz Felipe, o Wagner Leonardo ou o Danilo Boza são muito fortes. O Santos que enfrenta aí a já rebaixada Chapecoense. Descendo mais aqui, a gente chega no Luan e no Kusevich, zaga do Palmeiras também muito forte. O São Paulo que está bem acanhado para estar fazendo gol, principalmente fora do seu estádio. E para finalizar, a gente ainda pode destacar bons zagueiros para essa rodada, a exemplo do Bruno Mendes, que tem um jogo muito bom, e a zaga do América, o Lucas Cal, o Eduardo Bauerman ou o Ricardo Silva. Para o nosso time, para o nosso primeiro esboço, a gente vai ficar aqui com ele, com o Lucas Cal, e vai fechar nossa zaga, por enquanto, com um SG do Atlético Mineiro. A gente vai de Nathan Silva, fechando aqui a nossa zaga. Vamos agora para os nossos laterais. Quem que a gente tem de bom para nossas laterais para essa rodada? A gente tem Felipe Jonathan, a gente frisou bem isso aqui na rodada passada. Felipe Jonathan jogando de meia, poderia dar bom, poderia ser uma boa aposta fora dos mais escalados. E foi isso que aconteceu. O Felipe Jonathan pontuou 9,10 e contra a Chape, jogando em casa, vai ser a nossa primeira escolha para a lateral. Descendo aqui, a gente ainda pode destacar o Wanderson, jogando em casa contra os reservas do Bragantino. Pode estar saindo muito bem. O Wanderson é um jogador bem cartoleiro, apesar de estar vindo aí numa sequência ruim. Marcos Rocha, pela fase, a zaga do Palmeiras está pontuando bem, apesar do jogo passado não ter ido tão bem assim. Calegari, pelos desarmes, jogo muito bom para ele. E ele aqui, o Mateuzinho que tem um bom jogo pela frente, o Mateuzinho que está agarrando bem essa oportunidade aí titular.
Sendo mais aqui, a gente ainda pode destacar o Saravia. O Saravia tem um bom jogo para ele. O Cuiabá, que cede bem para a lateral. Então você indo com o Saravia ali, você pode estar fechando isso aí e pode estar garantindo bons pontos. O Saravia que não foi tão bem assim na rodada passada. A gente ainda pode destacar o Madison. Você dobrar essas laterais do Santos é muito forte. Indo com o Felipe Jonathan em uma, ou com o Moraes na outra, ou com o Madison, que é um lateral ali bem ofensivo, pode estar fechando e pode estar saindo muito bem. E para finalizar, a gente chega aqui em 3 laterais muito bons para a rodada, que é o Marlon, o Sander e ele aqui, o João Lucas que está bem negativado, ponto menos 2,30 e pode estar saindo aí muito bem, enfrentando a equipe do Inter. Para o nosso time, fechando ali a última vaga junto com o Felipe Jonathan, a gente vai com ele aqui, a gente vai de Saravia, porque a gente acredita que esse jogo é um jogo muito bom para o time do Inter que vai com tudo aí para cima do Cuiabá. Vamos agora aqui rapidamente para o nosso técnico. Técnicos para a rodada, Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho que pontuou 10,86, pontuação absurda para técnico, o Flamengo que costuma pontuar bem. Descendo mais aqui, a gente tem o Cuca, que enfrenta aí os reservas do Atlético Paranaense, pode estar se saindo muito bem também. E a nossa escolha aqui não poderia ser outra, a gente vai de Fábio Carille contra a Chape já rebaixada. Eu acho que esse SG do Santos aí é um dos mais favoráveis para a rodada. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, quem a gente pode destacar para essa rodada? A gente pode destacar logo aqui de cara o Iago Pikachu, que voltou muito bem na rodada passada, apontando 4,10 sem nada. Mas enfrenta aí um Clássico Rei pela frente, um jogo muito difícil e que é bom a gente estar evitando esse tipo de jogo. Descendo mais aqui, a gente tem o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, que podem estar se saindo muito bem, apesar do clássico que eles vão enfrentar. E a gente chega aqui nele, no Ederson, pelo mesmo que eu falei para o Pikachu, é um jogo bom, porém é um jogo complicado porque se trata de um clássico. A gente ainda pode destacar a dupla do Ceará, o Vina e o Fernando Sobral, jogo bom para eles também, mas cai aí no mesmo que eu falei do Ederson e do Pikachu. Descendo mais aqui, a gente tem meias do Flamengo na rodada, o Andreas ou o Everton Ribeiro podem estar se saindo muito bem, e ele aqui, o Patrick, que pode estar aí assumindo o protagonismo do time do Inter, o Patrick que a gente fez essa escolha com ele na rodada passada, fez a leitura boa do jogo, porém escolheu o atleta errado, quem imitou foi o Edenilson, mas o Patrick para essa rodada é muito bom, é muito forte. A gente ainda pode destacar aqui no meio o Zaracho, alguém do Galo do meio para frente, pode ser bem interessante. Juninho, mesma coisa, alguém do América que enfrenta ali o Atlético Goianiense, pode dar muito bom. E a gente chega nele aqui no Guilherme Castilho, que tem um jogo bom em casa, o Juventude que todo jogo em casa faz gol, e quando faz gol o Guilherme Castilho sempre está ali participando. A gente ainda aqui, para finalizar, pode citar ele, o Gabriel Pirani, meias contra a Chape, sempre se saem bem. E o último aqui, ele, o José Wellison que tem uma partida decisiva contra o Bahia, o José Wellison que vem pontuando muito bem, apesar da rodada passada ele não ter ido tão bem assim. Para o nosso time, por enquanto, a gente vai ficar aqui com a dobra do Palmeiras no meio, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, evitando loteria nesse jogo, e resta uma vaga, e essa vaga aqui, a gente está bem em dúvida se a gente vai com o Patrick, muito forte, ou se a gente fecha aqui com o Zaracho. Por enquanto a gente está ficando aqui com o Zaracho, um meia do Galo, o meia do líder do campeonato, do meio para frente. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, o que é que essa rodada nos traz? Ela nos traz ataque do Galo muito forte, até uma dobra do Galo é muito boa para essa rodada, o Hulk, o Diego Costa ou o Keno. Ataque do Flamengo muito poderoso, o Bruno Henrique, o Gabriel e o Michael. Dos três, o Michael é o melhor atacante do Flamengo atualmente, e aí resta uma vaga aí que você pode decidir, o Bruno Henrique e o Gabriel. Normalmente eu gosto mais do Gabriel, que é o batedor de pênalti. A gente ainda pode destacar o Ademir, que fase do Ademir, o Ademir que enfrenta um Atlético Goianiense, e o América, se vencer esse jogo, entra de vez na disputa da vaga na Libertadores. Ataque do Inter com o Yuri Alberto que folgou na rodada passada, estava cumprindo suspensão aí, está descansado e vem com tudo para essa rodada. E a gente ainda pode fazer as apostas na rodada com o Mikael, que está jogando muito, está pontuando muito, tem um jogo confortável contra o Bahia, que ele pode estar fazendo mais uma boa partida. E a gente ainda aqui pode destacar o
Ataque do Grêmio, Diego Souza e o Ferreirinha, o Grêmio que joga o jogo da vida deles nessa rodada. E o Ricardo Bueno que decepcionou muitos cartoleiros na rodada passada. Muita gente com o Ricardo Bueno no time, inclusive de capitão, e ele não foi bem. E tem um jogo aí contra o Fluminense que ele pode estar dando a volta por cima. Para o nosso time, a gente está ficando aqui com ele, com o Michael, não pode mais sair do time de ninguém. Hulk, alguém do Galo, do meio para frente, muito interessante nessa rodada. E aí, resta uma vaga que está martelando a nossa cabeça. A gente não sabe se a gente vai com o Gabriel, dobrando o Flamengo no ataque. Se o Flamengo for com o time titular, é muito forte na rodada. Ou se a gente fecha aqui com ele, se a gente fecha com o Ademir, pela fase absurda do Ademir. Por enquanto, a gente está dobrando o Flamengo aqui com o Gabriel, Gabigol. Porém, até a nossa escalação final, amanhã, momentos antes ali do fechamento do mercado, pode mudar. Assim, a gente está fechando o nosso time com Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, 2 jogadores do terceiro melhor time da competição. Gabigol e Michael, 2 jogadores do segundo melhor time da competição. E 2 jogadores aqui, o Hulk e o Zaracho, do líder do campeonato. A gente está cercando, botando bem padrão aí, os 3 melhores times da competição, para ver se dá bom nessa rodada. Eu vou posicionar aqui meu time na posição de escalação para vocês visualizarem melhor. E o nosso time vai com Danilo Fernandes no gol, Felipe Jonathan e Saravia nas laterais, Nathan Silva e Lucas Cal, nossa dupla de zagueiros, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Zaracho, nosso meio de campo, e o nosso ataque com Hulk, Gabriel e Michael de capitão. Técnico Fábio Carilli. E o nosso banco de reservas vai com Júlio César no gol, Marlon na lateral, Wagner Leonardo, nosso zagueiro, Guilherme Castilho, o nosso meio-campista, e ele aqui, o Ademir, o nosso atacante. Esse nosso time custou 131,85 cartoletas e a gente espera que a quarta mitada venha nessa rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @cartolasendemora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Isso é muito importante, eu volto a falar, porque é lá que a gente divulga o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.